Olá, meus caros. Foi em 2002 que o então presidente dos Estados Unidos, no tradicional discurso à União, declarou que havia um eixo do mal formado pela Coreia do Norte, pelo Irã e pelo Iraque. Esses países, sob a ótica de um filósofo europeu chamado Karl Popper, austríaco, se afastava do modelo considerado o modelo das sociedades abertas. Então seriam estados onde vingaria o totalitarismo e, portanto, se afastariam dos princípios das sociedades democráticas, liberais, representativas, cuja grande raiz é a Inglaterra e cujo grande bastião mundial hoje em dia é os Estados Unidos. Essa ideia não é muito distante daquela colocada no livro mais bem-sucedido em termos de venda na nova economia das instituições, a Ney. O livro se chama Por que as Nações Fracassam e foi escrito por um turco chamado Daron Acemoglu, que ensina no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, né? E por James Robinson, um inglês que ensina na Universidade de Harvard, também nessa mesma cidade, dentro do vilarejo de Cambridge, nos Estados Unidos. Esses autores tentam dar uma resposta àquela pergunta feita por Adam Smith no século XVIII, que perguntava quais são as causas das riquezas das nações. Enquanto que Adam Smith respondia que essas causas estavam ligadas a fatores como a capacidade produtiva e o crescimento demográfico de uma nação, Daron Acemoglu e James Robinson vão responder no século XXI, no Porquê as Nações Fracassam, que o fator do desenvolvimento são as instituições virtuosas, entendidas como as instituições econômicas inclusivas e as instituições políticas inclusivas. O sucesso a essas instituições se deve a essas instituições, e o insucesso ou o fracasso às instituições políticas extrativistas e às instituições econômicas também igualmente extrativistas. Esse seria o caso da Coreia do Norte, se nós olharmos a primeira seção do capítulo 3 desse livro, chamado A Criação da Prosperidade e da Pobreza. A primeira seção chama-se Paralelo 38, que é o paralelo que divide a Coreia do Norte da Coreia do Sul, onde nós viríamos uma Coreia do Sul pelos satélites muito iluminada e uma escuridão enorme na Coreia do Norte, significando, o que é verdadeiro, que o grau de iluminação corresponde a graus de desenvolvimentos distintos. A Coreia do Norte, então, seria um lugar das instituições inclusivas, políticas e econômicas, enquanto a Coreia do Norte seria o lugar das instituições extrativistas. Os autores têm momentos de honestidade intelectual ao mencionarem que a Coreia do Sul teve uma ditadura por um tempo, do ditador Park, mas que logo depois dela se seguiu um período de democracia, onde a prosperidade apareceu. Nós vamos questionar essa questão da Coreia do Sul, mas vamos olhar pelo prisma da Coreia do Norte, que é uma instituição, um país, uma nação, que existe há mais de 1.500 anos e com elementos de presença humana que perduram por mais de 5.000 anos. Se nós olharmos as alas do Museu Louvre, em Paris, onde uma parte específica é só voltada para a arte e para a cultura coreana. Só que esse país tem que se defrontar com um vizinho que cresce no século XIX e a partir de uma revolução dos anos 60 desse século XIX, ele acaba tendo a Revolução Meiji, que moderniza o Japão, que compra armas que foram utilizadas para a destruição dos índios nos Estados Unidos nesse mesmo século XIX, desestrutura os estamentos samurais e passa a ter um movimento de expansão. Essa expansão se configura no início do século XIX como um imperialismo no leste asiático, um imperialismo que ocupa o Nordeste, está ao noroeste do Japão, ocupando o Nordeste da China, onde fica a Manchúria, rica em minérios, especialmente petróleo, onde os japoneses praticaram atrocidades e mataram mais de 100.000 pessoas, como na cidade de Nanquim, incluindo atrocidades onde estão listados os estrupos em massa, do qual só recentemente o monarca japonês pediu desculpas à Coreia. Eu tive a oportunidade de estudar na Califórnia
com ex-militares coreanos do Sul, que diziam que os mais jovens não lembravam da guerra, mas ele que era militar, né, e tinha por volta de 30 anos, né, sabia o que os japões fizeram com ele, porque era uma turma que nós tínhamos gente da Europa, do Brasil, né, da França, e tinham também os coreanos e tinham os japoneses presentes nessa turma, né? Eles lembravam esse tipo de questão. O Japão ocupa a Coreia de 1910, antes da Primeira Guerra Mundial, até 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos jogando 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O período que se segue aí é um período muito pouco explorado, pelo que eu vi nas dezenas de vídeos que estão presentes na internet e em diversos materiais que eu procurei na própria web, né? Não há, os registros são muito pouco claros, especialmente no ano de 46 e 48, porque devido aos acordos feitos pós-Segunda Guerra Mundial, os vitoriosos, especialmente a União Soviética e os Estados Unidos, fizeram acordos na Europa, dividiram a Alemanha, em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, e dividiram a Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, a Coreia se viu seu destino sendo determinado por nações exógenas às suas preferências, à sua autodeterminação, né? E os soviéticos, então, aceitaram que os Estados Unidos ocupassem o sul da Coreia, mas ficou de haver uma eleição no país, um processo democrático. Existem aí muitas, né, informações e contra-informações sobre isso, mas o fato é que, num processo que concorria o Partido Social-Democrata, o Partido Trabalhista, o Partido Comunista, haviam candidatos independentes, como até hoje existe no parlamento da China, são 2.900 parlamentares, 900 deles são independentes. Isso estava previsto, né, no processo eleitoral coreano, e quem ganha um herói da resistência chamado Kim Il-sung. Quem foi Kim Il-sung? Ou como a gente fala no Brasil, Kim Il-sung, já que o L tem som de U no Brasil. Foi uma criança que nasce em 1912, portanto já cresce na Coreia ocupada pelo Japão, vendo as atrocidades. Os japoneses exploravam a Coreia nos recursos naturais todos, escravizavam os coreanos, inclusive com escravização sexual de adolescentes e de mulheres. Haviam pessoas que se aliavam aos ocupantes e haviam as pessoas que resistiam pelo orgulho nacional, pela dignidade humana. E eu perguntaria para vocês, quem seria o herói de vocês? Aquele que pede para, olha, não estupre 4 das minhas irmãs, não, só estupre 2, né? Não visite a minha mãe 3 vezes por semana, não, apenas uma, né? Você preferiria este herói ou você preferiria o herói que pegou em armas desde a adolescência, que resistiu à imposição japonesa? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, ele está na liderança não só de uma aliança militar, como de partidos. Esses partidos vencem a eleição, mas os Estados Unidos não aceitam. Os Estados Unidos, entre 48 e 50, acabam enfrentando uma série de revoltas. Afinal, eles deram poder para detentores de terra de latifúndios na Coreia do Sul, e ao mesmo tempo deram poder de negociação aos japoneses, que eram os ocupantes. É natural que a própria população da Coreia do Sul não visse isso com simpatia. A partir de um determinado momento, Kim Il-sung, que ganhou as eleições, mas não levou, né, acaba usando a sua tropa e suas forças armadas para começar a empurrar, né, as pessoas e os habitantes, né, e as forças armadas que estavam na Coreia do Sul, e foi dominando a Coreia quase toda, só restando uma península que, por final, foi invadida, né, sofreu uma contraofensiva dos Estados Unidos a partir de um ataque anfíbio, e com esse ataque anfíbio começa a fazer com que as forças de Il-sung comecem a recuar para além do paralelo 38, recuando até chegar à China e ocupando 100% do país, até que a China usou uma estratégia que a Rússia utilizou recentemente, há poucos anos atrás, na questão da Crimeia.
para não dizer que foi o Estado chinês que entrou e ter problemas diplomáticos, né? 300 mil chineses, segundo a versão mais conservadora, ou 600 mil chineses, segundo a versão menos conservadora, né? Entraram como voluntários e não como representantes do Estado chinês para enfrentar essa armada e voltou a empurrar o exército, principalmente formado por 98% de americanos, né? Empurrou esse exército até o paralelo 38. Quando chegou neste momento, em 1953, a guerra começa em 1950, termina em 53, né, é assinado um armistício que até hoje dura. Em princípio, não há um tratado de paz entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. O que há é que os dois, por enquanto, aceitam que não estão em guerra. Como veem os coreanos do Sul à Coreia do Norte? As pesquisas feitas mostram que aproximadamente 30% tem ou uma ojeriza grande ou uma grande contestação com o regime norte-coreano, mas a maior parte da população coreana olha, como deveria olhar de fato, os coreanos do norte como seus irmãos, né, como parentes, e às vezes são parentes de fato afastados, né, e por impossibilitados de se articular com eles devido às imposições, especialmente vindas de fora. Hoje, as imposições advindas dos Estados Unidos, que cerca a Coreia do Sul com 30 mil soldados, né, a pretexto de manter a proteção da Coreia frente à Coreia do Norte. Mas se nós virmos, né, o discurso do presidente da Coreia do Sul, feito num estádio com 100 mil pessoas na Coreia do Norte, né, que está em inglês, infelizmente não tem versão em português, vocês vão ver lá como ele sinaliza que gostaria de se unificar com a Coreia do Norte, mas que está impedido dados os interesses dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não estaria interessado, ao contrário do discurso, né, que vinga nas colônias como o Brasil, nas colônias mentais ou colônias econômicas efetivas, né, no Brasil, porque quando ele permitiu a união da Europa Oriental com a Europa Ocidental, vejam que a atual primeira-ministra Angela Merkel, ela vem da da Alemanha Oriental, é uma doutora em física quântica, que virou primeira-ministra, que é do Partido Social Cristão, né? Partido de centro-direita, não de esquerda, né? Sucedendo Helmut Kohl, ou seja, um partido que está há mais de 30 anos no governo, mas que a fusão desse país gerou uma super Alemanha com influência muito maior do que os Estados Unidos imagina. É uma Alemanha que tem eleições democráticas, representativas, dominada ainda recentemente por um partido de direita e que mais contra a restante ao nazismo do que o próprio Estados Unidos. Nos Estados Unidos é possível ter manifestação de nazistas e de supremacia branca, na Alemanha não, você não pode entrar no estádio da Alemanha com bandeira nazista, nem deixam entrar, se virem, lhe retiram e lhe prendem. Essa nação que é super democrática, contra os interesses dos Estados Unidos, cresceu demais na Europa. A Inglaterra não incomoda tanto que muitos americanos veem a Inglaterra hoje praticamente como uma colônia sua, coisa que parte dos ingleses não gosta, né? Mas a Alemanha cresceu demais, eles têm receio que isso aconteça também com a fusão de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então a Coreia do Norte passa a sofrer uma série de sanções, ela não quer entrar no mercado comum socialista, porque ela não queria deixar de ser uma fabricante de produtos industriais, procura formas de sobreviver e por muito tempo a nação coreana identificava a família que governava a Coreia, a família Kim, como uma família dominante, que representava os valores coreanos, aqueles valores que foram, né, mortos, né, a partir de genocídios, de estupros, né, humilhados, explorados, que essa é a família que representa a nação coreana, a nação que resiste. É claro que ao longo do tempo isso vai se tornando uma coisa que, para manter o poder, dado adversidades, como é normal em vários regimes, né, dado o sujeito que quer trazer a liberdade e a democracia, né? Interessante que a Arábia Saudita nunca teve uma eleição no mundo e os Estados Unidos nunca invadiu a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita fornece
petróleozinho muito baratinho para eles há muito tempo, sem reclamar, né? Mas invadiu o Iraque, armou o Iraque, depois invadiu o Iraque, né? Patrocinou um ditador, Shah Reza Pahlavi, no Irã e depois lutou contra o Irã, financiou ditadura no Chile, na Argentina, no Brasil, na Venezuela. Então, a Coreia do Norte invadiu quem no mundo? Me diga que país do mundo foi invadido alguma vez pela Coreia do Norte, né? Que é um estado que só não foi invadido como a Líbia e outros estados na África, na América e na Ásia, porque passou a ter bomba atômica, né? Algumas coisas que a China aceitou depois da Guerra Mundial, porque ainda não tinha bomba atômica, não aceitou depois que o exército estava formado, né? E depois que passou a ter bombas nucleares, né? A negociação entre os membros de segurança permanente da ONU mudou a partir disso. Então a Coreia do Norte sofre enormes sanções, tem que mexer com tráfico de armamentos, né? E ao mesmo tempo tem armas legais que são vendidas especialmente para os países do Oriente Médio, são mais de 1,5 bilhão que eles conseguem na venda de armas, mas também manipula venda de drogas, que é o que eles acabam sobrevivendo, e a troca de dinheiro, de câmbio, né, em mercados negros, como, por exemplo, o mercado de Macau na China. Aliás, sobre a China, vou fazer um vídeo sobre Hong Kong, desmitificando uma série de coisas que acreditam sobre a região autônoma, ainda administrativamente autônoma, de Hong Kong. Então, esta é a Coreia do Norte. A Coreia do Sul, ao contrário do que dizem Acemoglu e Robinson, ela tem um ditador, ela cresce, as bases de crescimento, não com abertura para deixando todo mundo vir, mas criando grandes conglomerados. A Samsung, que vocês talvez esteja vendo esse vídeo pelo Samsung, né, um grande conglomerado criado por esse ditador, por uma família coreana. Ele deu grandes grupos para grandes famílias coreanas, mas ela não produz, a Samsung não produz só eletroeletrônicos, não, tem construção civil e uma série de outros setores que nós aqui no Brasil não conhecemos, né? Foi esse estado concentrado, mas com uma meta de crescimento da produtividade, da virtuose tecnológica por um lado, e por outro lado, por um crescimento das exportações, que formou grandes grupos mundiais, baseados também no financiamento de longo prazo que veio de sistema financeiro estatizado. O general Park estatizou 100% do sistema financeiro coreano e ao longo do tempo flexibilizou e fez uma outra coisa, uma educação universal de extrema qualidade. Em cima dessas bases que a Coreia cresce e a partir daí, nos anos 80, começa a florescer os grandes grupos, né? A Samsung, a LG, a Hyundai e a Kia. A Hyundai, por sinal, da Coreia do Sul, tem suas bases de produção, alguma das suas bases de produção, na Coreia do Norte. É mais um indicativo, né, de que essa ostensividade que nós supomos que existe em Coreia do Sul, coreanos do Sul e coreanos do Norte, ela não vinga muito na prática. Eles querem nos fazer crer que esses dois estados estão em perfeita tensão e que lá está os Estados Unidos e o capitalismo para defender a liberdade dos coreanos do Sul. Eu não acho que nós devemos ser nem dependentes dos soviéticos, nem dos chineses, nem dos americanos. Aqui o general Geisel, na ditadura militar brasileira, defendeu, né, o interesse brasileiro quando viu que a transferência tecnológica nuclear advinda da Alemanha era mais interessante para o Brasil que a dos Estados Unidos. Hoje nós vivemos um governo civil cheio de militares, cujas prioridades nacionais são zero, estamos dispostos a sermos subservientes, né, doarmos coisas sem resistir, né? Aqui no Brasil não precisaria ter guerra. Tem gente que daria tudo que tem de graça, né? Enfiaria a cabeça no chão e levantaria a bunda para cima, achando que é o melhor para fazer na humanidade. Os coreanos, inclusive os coreanos do Sul, disseram: eu quero esse desenvolvimento que vocês têm aí, mas quero para o meu país. Não quero que meu país sirva para vocês tenham mais e nós tenhamos menos. E conseguiram, a partir de uma ditadura. A ditadura não é o melhor dos regimes do mundo, mas às vezes é uma loteria. Se você pega um ditador, um militar imbecil, você fica a reboque de um imbecil.
Se você pega um ditador que estudou, preocupado com o interesse nacional, né, e o senhor Park estudou em Princeton, que é a Universidade de Elite dos Estados Unidos, né, e quis desenvolver um projeto de desenvolvimento nacional, conseguiu desenvolver esse projeto nacional. A Coreia do Norte está procurando isso, mas as barreiras que se criam para ela, que sufocam ela, né, que ao mesmo tempo dizem, olha como são tão precários. São tão precários porque também são tão cercados como hoje. Talvez existem sim outros elementos que não fossem superados, mas certamente a precariedade coreana não seria a que nós vemos hoje, dado os contextos existentes, né? Então, relemos a história da Coreia do Norte e a própria Coreia do Sul, né, a partir de uma análise histórica. Isso serve para pensarmos sobre o nosso próprio desenvolvimento. Não foi o livre comércio que gerou esse desenvolvimento da Coreia do Sul, não foi uma industrialização surgida espontaneamente, não foi ser bom mocinho internacional, fazer as práticas financeiras que o FMI e que os Estados Unidos propõem que levaram ao desenvolvimento. Foi a perseguição de uma meta de desenvolvimento envolvendo industrialização, educação universal, virtuosa e tecnológica, que tem como resultado, né, o aumento da riqueza na Coreia do Sul e o aumento da renda média, né, ou a renda per capita dos coreanos do Sul, né? A Coreia do Norte é esse lado que a gente precisa entender melhor e que nós vamos colocar outras páginas. Espero que esse vídeo sirva de base para essa discussão. Nos encontramos em outras oportunidades. Um abraço e até lá.